Espaguete crescendo em árvores. Você acha isso ridículo? Bom, o povo da Grã-Bretanha em 1957 não tinha tanta certeza. Na verdade, essa transmissão falsa fez com que as pessoas tentassem cultivar árvores de espaguete, colocando um pedaço de espaguete cru em uma lata de molho de tomate, para descobrir como a BBC confundiu uma nação, além de uma série de outros fatos de cair o queixo. É só ficar por aqui nesse episódio do Show de Fatos. O rei da Suécia teve seu leão de estimação taxidermizado por alguém que nunca tinha visto um leão. Diz a história que o rei Frederico I recebeu um leão de presente de um dos beis de Argel, que eram basicamente os governadores da Argélia, em 1731, em troca da passagem segura e livre de seus navios. Foi um dos primeiros leões da Suécia, e o rei ficou instantaneamente apaixonado pelo animal. Quando o leão finalmente morreu, o rei ficou tão desolado que decidiu taxidermizar como lembrança. O único problema era que, por algum motivo, o taxidermista recebeu apenas a pele e os ossos da fera para trabalhar. E sem as conveniências modernas da Wikipédia ou do Google, o pobre taxidermista não tinha ideia de como o leão realmente era. Afinal, estávamos nos anos 1700, e os leões, obviamente, não eram muito comuns na Suécia. Ele fez o seu melhor, mas é seguro dizer que o resultado final falhou um pouquinho. Com um sorriso bobo, língua para fora, orelhas minúsculas e olhos redondos que quase se encontraram no centro de seu rosto redondo, a pobre criatura parece mais um desenho infantil de um leão que ganhou vida. Por algum motivo, o leão não parece tão ruim quando visto de lado. Então, é possível que o taxidermista sem nome tenha passado a maior parte do tempo descobrindo o perfil lateral, sem considerar como o leão realmente era de frente. Podemos nunca saber exatamente o que aconteceu com o leão do rei Frederick, mas eu adoraria ver a sua reação quando ele o recebeu. Se você encontrar um dinossauro em seu quintal, você pode ficar com ele. Existem inúmeros tipos de cenários que você nunca imaginou que na verdade podem se concretizar. Tipo o que acontece se eu encontrar um dinossauro em meu quintal. Bem, aqui está a boa notícia. Você pode ficar com ele, contanto que esteja realmente morto e você viva nos Estados Unidos. Ao contrário de muitos países que controlam com cuidado os fósseis de dinossauros encontrados em terras públicas e privadas, os Estados Unidos apenas restringe a coleta de fósseis em terras públicas. Os fósseis encontrados em terrenos privados são basicamente sujeitos a uma lei milenar. Achado não é roubado. Se você desenterrar parte de um dinossauro, você pode montá-lo na parede, entregá-lo a um museu, ou como muitos preferem, colocá-lo em um leilão. Quando 2 dinossauros fossilizados foram descobertos em um rancho particular na formação de Hell Creek, em 2013, seus restos mortais ficaram presos em uma batalha mortal de propriedade. Os fósseis datavam do período Cretáceo, a última grande era dos dinossauros, e pareciam ser os esqueletos preservados de 2 espécies até então desconhecidas. Como você pode imaginar, os cientistas estavam muito ansiosos para colocar as mãos neles, mas graças às leis da Terra, os descobridores optaram por vendê-los em leilão, a menos que você tenha milhões para desembolsar e garantir que supere o restante. As leis sobre as descobertas de dinossauros significam que os inúmeros fósseis acabaram em mãos privadas. E você, o que acha de todo o debate sobre achado não é roubado? Quem você acha que deveria ser o legítimo proprietário dessas poderosas criaturas que viveram eras atrás? Conta pra gente nos comentários. Estou realmente interessado em ouvir a sua opinião. Agora, de volta aos fatos. Porque às vezes acordamos com um susto. Você está dormindo profundamente quando de repente se vê caindo de um penhasco em seus sonhos. Segundos antes de bater no chão, você acorda de repente suando frio. Mas por quê? Esse fenômeno, na verdade, tem um nome: um empurrão hipnótico. Faz parte de nossos processos normais do sono. Muitos médicos acreditam que é apenas o corpo se contraindo à medida que desliga lentamente para descansar. Mas o médico do sono e psicólogo clínico Michael Breus tem outra teoria. De acordo com ele, nós acordamos assustados quando o corpo passa pelo primeiro estágio do sono muito rapidamente, pois está muito exausto. Durante esse estágio inicial, que dura apenas alguns minutos, sua respiração e batimentos cardíacos diminuem e seu sono ainda é muito leve. Mas se o corpo acelerar por esse estágio e desligar muito rápido, isso pode levar o cérebro a pensar que seus sinais vitais estão realmente falhando, explicando por que ele acorda o corpo como resposta. Por ser tão difícil de estudar, não há realmente uma resposta para o componente visual de cair de penhascos ou escadas, mas essa pode ser a maneira mais fácil para o cérebro interpretar a pressa da sensação de adormecer cedo demais. Da próxima vez que acontecer com você, lembre-se, seu cérebro deve ter pensado que você estava morto por um segundo. Existe uma lagarta que usa suas cabeças antigas para fazer um chapéu. Essa imagem pode parecer um daqueles desafios online de Photoshop, mas essa lagarta divertida realmente existe. E esse capacete da moda não é apenas para se mostrar. Este é o Uraba lugens, também conhecido como o chapeleiro maluco, que troca seu exoesqueleto apenas para empilhar suas cabeças velhas precariamente umas sobre as outras, em vez de jogar fora. Parece meio nojento, mas existe um motivo por trás da loucura. A pequena criatura proveniente da Austrália e da Nova Zelândia muda até 13 vezes, ainda na fase de lagarta, e começa a construir a torre de cabeças ao redor da
quarta muda. À medida que a lagarta cresce, cada cabeça vazia é maior que a anterior, o que significa que pode ser empilhada e transportada facilmente. Além de ser um ícone fashion do mundo dos insetos, a função do chapéu de cabeça é proteger a lagarta dos predadores. Pode parecer que essa torre icônica só os tornaria mais visíveis para os pássaros, mas os pássaros não são as únicas preocupações. Eles também precisam lidar com vespas parasitas e outros insetos predadores. Nesse caso, as cabeças podem realmente atuar como um alvo falso, prolongando o tempo que leva para os predadores obterem um tiro certeiro. Muito inteligente. Por que pisar em um Lego dói tanto? O mundo está cheio de coisas que machucam, mas nada se compara à dor surreal de pisar em uma peça de Lego. Na verdade, existem eventos organizados, chamados Lego Walks, onde as pessoas caminham por vontade própria num caminho de Legos. Aqueles que completaram uma caminhada admitiram que os Legos machucam muito mais do que carvões em brasa ou vidro quebrado. Mas como isso é possível? Bom, andar no fogo envolve andar sobre as brasas de toras que queimaram por cerca de 1 hora. De acordo com o experiente caminhante de fogo Scott Bell, embora a temperatura registre entre 500 e 590 graus Celsius, isso não é realmente o que você sente quando passa por ela. Andar sobre cacos de vidro é uma história semelhante, porque os pedaços quebrados estão espalhados uniformemente sobre uma superfície. À medida que você caminha sobre eles, o seu pé distribui o peso que achata o vidro. Nenhum pedaço de vidro pode perfurar a pele, ou mesmo cutucar com força o suficiente para desencadear qualquer receptor de dor em seu pé. Agora, o Lego, por outro lado, é uma história totalmente diferente. Para que não esqueçamos, essas peças são construídas para resistir à ira de uma criança raivosa. Na verdade, uma única peça de 2x2 pode suportar até 4.240 newtons, ou 430 kg de pressão. Então, quando seu pé acaba pousando em uma, toda essa força é redirecionada de volta. A sola de cada um dos seus pés contém até 200 mil receptores sensoriais. Então você consegue imaginar cada um deles gritando em harmonia? Na verdade, dói menos pisar em vários Legos de uma só vez, porque o impacto é espalhado pelo pé. Então, se você precisar espalhar Legos pelo chão, pelo menos certifique-se de que não seja apenas um. Ainda sinto vontade de chorar quando lembro a última vez que pisei em um Lego. Foi realmente traumatizante. Mas você pode se juntar a mim na luta contra Legos espalhados pelo chão, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Também ative as notificações para garantir que você não perca a sua próxima dose de fatos fascinantes. Agora, onde estávamos mesmo? Pinguins atiram bombas de cocô. Os pinguins são adoráveis, mas quando fazem cocô, eles fazem com força. Na verdade, essas aves que não voam podem esguichar jatos arqueados de cocô a distâncias quase 2 vezes maiores do que o comprimento de seu próprio corpo. Há mais de uma década, os cientistas estudaram a pressão necessária para que os pinguins de Barbicha e os pinguins de Adélia expelissem o cocô ao longo de um caminho praticamente horizontal. Mas um novo estudo em julho de 2020 decidiu analisar uma trajetória fecal diferente dos pinguins de Humboldt, dessa vez com o cocô em um arco descendente longe de seus ninhos em terrenos mais altos. O novo estudo considerou vários fatores importantes, como pressões internas dentro do intestino e do reto do pinguim, viscosidade do próprio cocô e a resistência do ar ao longo de uma trajetória de arco. Seus cálculos os levaram a uma conclusão: as forças em ação eram muito mais extremas do que imaginavam. Embora os pinguins de Humboldt tenham apenas cerca de 71 centímetros de altura, os cientistas descobriram que os pássaros rechonchudos poderiam gerar energia suficiente para impulsionar as fezes para enviar as bombas fecais voando a velocidades de quase 8 km por hora, pousando a até 1,34 m de distância. Para alguma perspectiva, isso é o mesmo que um ser humano adulto atirando o seu cocô a uma distância de mais de 3 metros. Embora a explosão de jatos de cocô ajude os pinguins a manter os seus ninhos arrumados, essas bombas também representam um risco ocupacional para funcionários de zoológicos e aquários. Os autores do estudo esperam que suas descobertas ajudem os especialistas em vida selvagem a se manter fora do alcance das explosivas pausas para o banheiro das aves. Antes do divórcio ser permitido, os homens vitorianos vendiam suas esposas. O divórcio não é fácil. Além do custo emocional, é um processo conhecido, longo e caro que pode ficar bem confuso. Mas se você for um homem da Grã-Bretanha vitoriana, não precisaria se preocupar em passar por toda essa ladainha, porque você poderia simplesmente vender a sua esposa. O divórcio era proibido na Inglaterra, até o Ato de Causas Matrimoniais de 1857. Então a venda de esposas se tornou uma maneira legítima de sair de um casamento indesejado, que continuou até o século XIX, particularmente na Grã-Bretanha rural. De acordo com uma pesquisa de Lauren Paget, da Leeds Trinity University, as vendas de esposas podem acontecer em público ou em particular, e muitas vezes envolvem o marido colocando algum tipo de guia ou corda em sua esposa indesejada, antes de passear com ela na praça da cidade. Na
maioria das vezes, ela era vendida por dinheiro, enquanto outras eram trocadas por cavalos ou bens valiosos. Em 1862, uma esposa em Selby chegou a ser vendida por meio litro de cerveja. Tudo parece muito sombrio, mas aqui está o problema. Para a maioria das esposas infelizes, ser vendida era a melhor coisa que poderia acontecer. Uma pesquisa do Departamento de Economia da Universidade de George Mason descobriu que quase todas as esposas foram colocadas à venda por vontade própria e tinham poder de veto sobre para onde ela iria em seguida. Poder ser vendida deu a muitas mulheres uma saída para uma situação ruim e permitiu que elas trocassem para um casamento onde elas fossem mais valorizadas. Todo mundo sai ganhando. Baratas podem tomar decisões em grupo. Claro, baratas. Uma das criaturas mais repulsivas da Terra. Seriam as únicas a sobreviver ao apocalipse nuclear, mas agora também são inteligentes. Em um estudo de 2006, os pesquisadores descobriram que quando 50 baratas recebem 3 abrigos que são grandes o suficiente para abrigar 40 insetos cada, elas se dividem em 2 grupos de 25, deixando o terceiro abrigo vazio. O fato de poderem fazer isso e se dividir igualmente de maneira tão democrática sugere que a colaboração vem naturalmente para elas. Quando repetiram esse estudo, mas em um abrigo com capacidade para mais de 50 insetos, todos se mudaram para lá, mostrando que eram racionais e inteligentes. Segundo especialistas, não há hierarquia nos grupos de baratas. As baratas são insetos gregários, o que significa que se beneficiam da vida em grupo. Portanto, a tomada de decisões é mais simplificada. O que é ainda mais interessante é que as baratas não emitem sons, então elas devem se comunicar sem vocalizar. Segundo o pesquisador Dr. José Halloy, as baratas se comunicam por meios químicos e táteis, além da visão. Quando se encontram, reconhecem se pertencem à mesma colônia, graças às suas antenas, que são órgãos olfativos sofisticados e muito sensíveis. Nós podemos odiar as baratas, mas são insetos inteligentes. A BBC certa vez convenceu as pessoas de que o espaguete crescia em árvores. Em 1957, a BBC armou uma das mais lendárias pegadinhas de 1º de abril de todos os tempos. O cinegrafista da Panorama, Charles de Jaeger, apresentou o plano depois de lembrar seus anos de escola na Áustria. O professor havia dito que seus colegas de classe eram tão estúpidos que se lhes dissessem que espaguete crescia em árvores, eles iriam acreditar. Charles queria testar a sua teoria, mas não era apenas a sua classe que ele estaria enganando, era o público britânico. Por incrível que pareça, a BBC aceitou a ideia e encomendou uma transmissão de 3 minutos que ficou conhecida como a transmissão da colheita de espaguete. A reportagem alegou mostrar uma família no sul da Suíça, colhendo o espaguete da família, de sua árvore de espaguete, e cerca de 8 milhões de pessoas sintonizaram para assisti-lo. O narrador descreve a colheita do espaguete suíço como um assunto de família, e fala sobre como o desaparecimento do chamado besouro do espaguete resultou em uma colheita particularmente frutífera. De acordo com a filmagem, uma vez que o espaguete é colhido, ele é colocado para secar no sol quente alpino, antes da família celebrar com um prato cerimonial do material. Hoje em dia, a transmissão não passaria de uma piada, mas o espaguete ainda era bem desconhecido pelo Reino Unido, então ninguém fazia ideia de que era feito de farinha de trigo e água. No dia seguinte à transmissão, a BBC recebeu centenas de telefonemas pedindo mais informações sobre o cultivo de espaguete. Parece que eles responderam dizendo às pessoas para colocar um raminho de espaguete em uma lata de molho de tomate e esperar pelo melhor. Os galos têm tampões de ouvido embutidos. Você já foi rudemente acordado ao som de um galo cantando? Bem, os galos não têm essas preocupações, porque eles têm os seus próprios tampões de ouvido embutidos. Uma equipe de pesquisadores de Antuérpia e da Universidade de Ghent, na Bélgica, registrou galos cantando a cerca de 100 decibéis, que é basicamente o mesmo volume que uma motosserra. As pessoas que usam motosserra sem proteção de ouvido regularmente ficam surdas com o tempo, devido a danos nas minúsculas células ciliadas do ouvido interno. Como os galos têm as mesmas células ciliadas que os humanos, a equipe partiu para descobrir por que as aves também não ficavam surdas, graças ao seu próprio canto. Através de tomografias, eles descobriram por que os galos podem fazer tanto barulho sem ficarem surdos. Seus ouvidos são bloqueados quando cantam. Quando as aves inclinam a cabeça para trás e abrem totalmente o bico para cantar, seus canais auditivos externos são totalmente fechados por um pequeno pedaço de tecido mole que amortece o ruído. Ao contrário dos humanos, os galos também podem regenerar células ciliadas danificadas, garantindo que nunca fiquem surdos. Então, da próxima vez que você ouvir um galo cantando, saiba que ele não pode nem ouvir a si mesmo. Um cientista russo uma vez criou um cachorro de 2 cabeças. Chamar o médico soviético Vladimir Demikov de cientista louco seria subestimar suas contribuições para a medicina só um pouquinho. Mas a sua fixação por experimentos caninos realmente se encaixa no projeto. Ele, na verdade, foi pioneiro em transplantologia, tendo transplantado com sucesso vários órgãos vitais entre cães, mas ele queria levar as coisas adiante. Um dia, ele pensou consigo mesmo: será que eu poderia enxertar a cabeça de um cachorro no corpo de outro, totalmente intacto? O
céu é o limite, meu amigo. A partir de 1954, ele e seus associados começaram a realizar essa cirurgia esquisita, cerca de 23 vezes, cada vez com graus variados de sucesso. A 24ª vez não foi a mais bem-sucedida, mas foi a mais divulgada. E imagens da tentativa apareceram na revista Life, sob a manchete de O Cão de Duas Cabeças da Rússia. Para essa cirurgia em particular, Demikov escolheu 2 indivíduos, um grande pastor alemão de rua, que ele apelidou de Brodiaga, que significa vagabundo, e um cachorro menor chamado de Shavka. Brodiaga seria o cão hospedeiro, e Shavka forneceria a cabeça e o pescoço secundários. A operação durou apenas 3 horas e meia, e o cão de 2 cabeças podia ouvir, ver, cheirar e engolir. Embora a cabeça transplantada de Shavka pudesse beber, ela não estava conectada à cabeça de Brodiaga. Então qualquer coisa que ela bebesse fluía através de um tubo externo e caía no chão. No final, o cachorro de 2 cabeças viveu apenas por 4 dias, muito menos do que o cão de 2 cabeças de Demikov, que viveu 29 dias. Não é surpresa que os transplantes de cabeça ainda não sejam comuns na medicina moderna, como Demikov poderia esperar. Quem era Mercedes Jelinek, a garota por trás dos carros? Atualmente, a Mercedes-Benz é mundialmente conhecida, mas como todos os bons negócios, tudo começou com origens humildes. Na verdade, o nome em si não foi inventado em uma reunião de conselho. Já pertenceu a uma garotinha chamada Mercedes Jelinek. Nascida em 16 de setembro de 1889, Mercedes Adrienne Ramona Manuela Jelinek era filha do empresário austríaco Emil Jelinek e sua primeira esposa, Raquel Gogman Saint-Robert. Emil era fascinado pela indústria automotiva em rápido crescimento e acreditava que Mercedes trouxe boa sorte para a família. Em 1896, ele viu um anúncio de um fabricante de automóveis e viajou para Cannstatt, na Alemanha, para ver a fábrica. Ele comprou um dos automóveis e decidiu começar a vendê-los. Emil também era um ávido piloto e com seu carro DMG participou da corrida de Nice em 1899. Sua equipe de corrida foi nomeada Mercedes em homenagem à sua filha amada. No ano seguinte, Emil já havia vendido 30 automóveis, um grande negócio na época. Eventualmente, ele apresentou aos engenheiros da DMG a ideia de criar o seu próprio carro esportivo e prometeu comprar 36 carros, se eles recebessem o nome de sua filha. Em 1901, quando sua própria Mercedes tinha apenas 11 anos, o novo Mercedes 35 HP impressionou o mundo e dominou as corridas. Ironicamente, Mercedes não era fã de motores e nunca teve um automóvel. Ela morava em Viena e teve 2 casamentos fracassados e 2 filhos. Na verdade, ela foi pobre durante a maior parte de sua vida e morreu de câncer ósseo em 1939, com 39 anos. 3 anos depois que a DMG se fundiu com a empresa do engenheiro Carl Benz para criar a Mercedes-Benz. Ninguém disse que a história era bonita. Asas de pombo escondem segredos que você nunca soube. Se esse vídeo não é mais uma prova de que os pombos são apenas máquinas projetadas pelo governo para nos espionar, eu não sei o que é. Não se revolte ainda. Há uma explicação perfeitamente racional para esse código secreto. Acredite ou não, as corridas de pombos são realmente um grande negócio em lugares como Taiwan. Caso você não saiba, a corrida de pombos é o esporte de soltar pombos de corrida, especialmente treinados, que depois retornam para suas casas em uma distância meticulosamente medida. O tempo que o pássaro leva para cobrir a distância específica é medido, e a taxa de deslocamento é calculada e comparada com outros pombos na corrida, para descobrir qual deles retornou mais rápido. Às vezes, o árbitro carimba as asas dos pássaros com esses símbolos especiais, que brilham sob luz UV, como forma de identificá-los antes de serem soltos. Dessa forma, não pode haver erro sobre qual pombo pertence a quem, quando os pássaros retornam, o que também elimina a possibilidade de qualquer tática sorrateira. Taiwan tem mais eventos de corrida de pombos que qualquer outro país do mundo. Quase 500 mil pessoas competem com pombos na ilha, e a cada ano, o prêmio em dinheiro para corridas chega a bilhões de novos dólares de Taiwan. Embora as penas de pombo sejam naturalmente iridescentes, você não vai encontrar marcações como essas em nenhum pombo velho na rua. As preguiças se movem tão lentamente que algas crescem em seus pelos. As preguiças são bem conhecidas por sua lentidão. Na verdade, elas percorrem apenas cerca de 2 metros por dia, podendo dormir até 20 horas por dia, o que para mim parece um luxo. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Helsinki descobriram que essas criaturas relaxadas realmente se movem em um ritmo tão lento que as algas têm tempo suficiente para crescer em seus pelos longos. Os pesquisadores estudaram os pelos e as algas em um nível molecular para examinar essa relação. Eles descobriram que o tipo de alga que cresce na maioria das 6 espécies de preguiça é chamado de Trichophilus welkeri, uma espécie não encontrada em nenhum outro lugar. De acordo com a pesquisadora principal Mila Sultari, as algas são passadas de mãe para filho quando a prole tem algumas semanas de idade. Dizem que as preguiças são capazes de absorver a água de seus alimentos ou ambiente rapidamente, o que fornece um ambiente perfeito para o crescimento das algas. Mas em vez de apenas lavar as algas, as preguiças inventaram maneiras inteligentes de usá-las a seu favor. Em primeiro lugar, as algas funcionam como uma camuflagem verde
covardia eficaz para as criaturas que habitam as árvores, que teriam muita dificuldade para fugir de qualquer ataque, quando não está sendo usado como um manto de invisibilidade. Também é usado para alimentar os seus filhotes. Da próxima vez que você reclamar sobre o que tem para o jantar, lembre dos bebês preguiça, que estão comendo algas de mamãe. Golfinhos têm broderagem. Os golfinhos já mostraram ser animais incrivelmente inteligentes, mas podem ser mais parecidos conosco do que pensamos. Em 2013, um estudo realizado por biólogos da Universidade do Norte da Flórida descobriu que os golfinhos formam alianças de longo prazo, nas quais 2 machos se aproximam por pelo menos 15 anos. Especialistas rastrearam uma população de golfinhos nariz de garrafa, de barco e de avião por 2 períodos de 100 dias, e observaram que os pares eram quase inseparáveis. Assim como qualquer relacionamento, os animais agem como um apoio uns aos outros, pois ajudam a reunir fêmeas férteis e até se unem a outros pares de machos para impedir que as fêmeas acasalem com outros machos. De acordo com a doutora Quincy Gibson, professora assistente de Biologia Comportamental Costeira da Universidade do Norte da Flórida, esse tipo de comportamento não é demonstrado por nenhum outro animal, além dos humanos. Por isso, é uma grande descoberta. Poxa, se os golfinhos ficarem mais parecidos com a gente, eles vão precisar do seu próprio site de namoro. E aí está, a sua dose de fatos aleatórios agora está completa. Mas se você não saciou a sua sede por curiosidades, por que não conferir mais um dos episódios anteriores da série? Existe muito para descobrir e seu cérebro vai me agradecer. Como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima.